Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição da Escola Sabatina número 2. Testemunhas cativantes, o poder do testemunho pessoal. Vamos orar. Pai querido que estás nos céus, na tua presença, nos introduzimos confiando nos méritos de Jesus. Suplicamos que o Senhor derrame o Espírito Santo sobre mim e os meus irmãos, ao estudarmos a tua palavra neste momento, em nome de Jesus. Amém. Queridos, testemunhas cativantes. As testemunhas de nosso Senhor Jesus Cristo precisam trazer no seu rosto o sorriso de Jesus Cristo, a alegria da salvação, o poder do testemunho pessoal. A Bíblia diz em Atos 4:20, nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. É impossível deixar de falar do que vimos e ouvimos de Jesus Cristo. Quão precioso é o nosso amigo Jesus, quão bondoso, quão amigo, quão perto ele está daqueles que o buscam. Há um poder incomum no testemunho pessoal. Nada pode superar o testemunho pessoal, nem estudos bíblicos, nem sermões. O testemunho pessoal está em primeiro lugar em poder de influência sobre as pessoas. Quando o nosso coração é enternecido pelo amor de Cristo e somos transformados por sua graça, temos algo significativo para falar sobre Jesus. Uma coisa é compartilhar o que Jesus fez por outras pessoas. Porém, outra coisa muito mais importante é você compartilhar com os outros aquilo que Jesus fez e está fazendo na sua vida pessoalmente. É difícil argumentar contra a experiência pessoal de alguém. As pessoas podem debater contra um estudo bíblico, contra um argumento, contra um conceito teológico, mas as pessoas não estarão discutindo ou combatendo um testemunho pessoal. Quando você conta aquilo que Jesus fez na sua vida, ninguém pode combater contra isso, porque é a sua experiência com Jesus. Embora algumas pessoas passem por conversões dramáticas, como aconteceu com Paulo, as conversões nem sempre ocorrem desta forma dramática. Mas, queridos, todos nós precisamos nos encontrar com Jesus e temos que ter a certeza de que o encontramos. Não podemos ficar apegados somente às doutrinas de Jesus. Temos que conhecer Jesus pessoalmente. E isto vai transbordar do nosso coração, vai sair pelos nossos poros. As pessoas que se encontram conosco, elas saberão que nós estivemos com Jesus. Aleluia! Na parte de domingo, testemunhas improváveis. As pessoas mais improváveis para serem testemunhas de Jesus são as mais poderosas testemunhas de Jesus. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5, e vamos ler aqui a experiência que está nos versos 15 a 20. Marcos capítulo 5 e os versos 15 a 20. Aqui nós lemos. E foram ter com Jesus e viram um endemoniado, o que tivera legião de demônios estava neste endemoniado. E ele estava sentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e começaram a rogar a Jesus que saísse dos seus termos, que Jesus fosse embora. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas disse-lhe, vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi, e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. O testemunho desse homem, o ex-endemoniado, era indiscutível, irrefutável, porque todos o conheciam. Nesta região chamada de Decápolis, é uma região de 10 cidades. Este homem endemoniado era conhecido pela sua violência, pelo seu estado de degradação humana. O que me chamou a atenção neste relato, irmãos, é que as pessoas, quando viram aquele homem endemoniado, agora com o cabelo penteado, com roupas limpas, um homem refeito, um homem feito novo,
elas não prestaram atenção nisso. Elas prestaram atenção nos 2.000 porcos que morreram. Elas realmente se impressionaram com os porcos e não com Jesus e não com o homem também transformado. Preferiram os porcos, pedindo para Jesus ir embora. Oh, que tragédia quando as pessoas preferem ficar com os porcos e abandonam Jesus. Jesus Cristo, ele entrou no barco e se retirou, porque Jesus Cristo não permanece onde ele não é bem-vindo. Jesus, lá em Apocalipse 3:20, diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Jesus não força a porta, não arromba a porta e ele não permanece onde não é bem-vindo. Por isso, meu querido, Jesus tem que ser bem recebido na sua vida. Você tem que pedir a presença de Jesus, buscar a presença de Jesus, a unção do Espírito Santo, para que você receba. Aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. Jesus se retirou daquela região a pedido do povo. Preferiram os porcos a Jesus. Mas aquele ex-endemoniado, um homem convertido, um homem feito novo, ele pediu, ele insistiu com Jesus para que deixasse seguir a Jesus, ir com Jesus. Mas Jesus disse: não, você volte para a sua casa, e você será a minha testemunha. Nessas 10 cidades, em toda esta região, você vai anunciar aquilo que Jesus fez por você e em você. Queridos, este é o poder do testemunho pessoal. Ninguém estava melhor capacitado para falar de Jesus naquela região de 10 cidades do que aquele ex-endemoniado. Era impossível refutar o testemunho dele. Todos sabiam do estado anterior dele e todos sabiam que ele tinha se encontrado com Jesus e agora ele era um novo homem. Ellen White declarou: como testemunhas de Cristo, devemos dizer o que sabemos, o que nós mesmos temos visto, ouvido e sentido. Se seguimos a Jesus passo a passo, teremos algo positivo a contar sobre a maneira pela qual ele nos tem conduzido. Podemos dizer como temos experimentado as suas promessas e comprovado a fidelidade delas. Podemos dar testemunho do que temos conhecido da graça de Cristo. É esse o testemunho que nosso Senhor pede de nós, e por falta deste testemunho, o mundo está a perecer. Deus usa improváveis testemunhas. Você e eu podemos ser improváveis testemunhas, mas seremos poderosas testemunhas de Jesus se deixarmos que o Espírito Santo nos transforme. E então nós vamos transbordar do amor de Cristo. Nós vamos ser o rosto de Jesus para as pessoas. Nós vamos revelar em nós aquele carinho, aquela bondade, aquela ternura, aquela tolerância, aquele espírito perdoador que se manifestaram na pessoa de Jesus. Qual é a sua história de conversão? Você tem uma história para contar da sua conversão? Como é que você se encontrou com Jesus Cristo? Você sabe que é mais fácil dar um estudo bíblico do que contar como você se encontrou com Jesus? Porque muitos que dão estudos bíblicos nunca se encontraram com Jesus. Eles conhecem as doutrinas de Jesus, mas não têm uma experiência pessoal com Jesus para ser contada. Por isso, queridos, nós precisamos muito mais do que conhecimento doutrinário, nós precisamos de um conhecimento pessoal, experiencial com Jesus Cristo. Nós precisamos conhecer Jesus, amá-lo, apaixonarmos-nos por ele, sabermos quão precioso é este nome, quão poderoso e santo e venerável é este nome, Jesus, aquele que nos salvou dos nossos pecados. Aleluia! Na parte de segunda-feira, proclamando o Cristo ressurreto. Era domingo de manhã, bem cedo, e as 2 Marias foram às pressas, correndo ao túmulo de Cristo, e elas, quando chegaram lá, viram que a pedra já estava removida e o túmulo estava vazio. O evangelista Mateus registrou os eventos daquela manhã da ressurreição com estas palavras: o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Mateus capítulo 28, verso 5 e verso 6.
As mulheres agora estavam transbordando de alegria, porque o seu Salvador não estava mais morto, reviveu. As nuvens escuras de tristeza desapareceram sob a luz daquele sol da manhã da ressurreição. A triste noite daquelas mulheres havia terminado. A alegria agora estava na face, nos olhos delas, e suas lágrimas de lamento davam lugar agora para canções de regozijo. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16, vamos ler a experiência destas mulheres com Jesus Cristo ressurreto. Marcos 16, versos 1 até o verso 11. E passado o sábado, elas esperaram passar o sábado, que era o dia sagrado. Elas continuaram guardando o sábado, mesmo após a morte de Jesus. O sábado conforme o 4º mandamento da lei de Deus. Por isso a Bíblia diz, e passado o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol. E diziam umas às outras, quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando viram que já a pedra estava revolvida, e era ela muito grande. E entrando no sepulcro, viram um mancebo, sentado à direita, vestido de uma roupa comprida, branca, e ficaram espantadas. Porém ele lhes disse, não vos assusteis, buscais a Jesus Nazareno, que foi crucificado? Já ressuscitou, não está aqui, eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis, como ele vos disse. E saindo elas apressadamente, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro, e nada diziam a ninguém, porque temiam. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios, e partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. E ouvindo eles que vivia e que tinha sido visto por ela, não o creram. E depois manifestou-se, noutra forma, a 2 deles que iam de caminho para o campo, e indo estes, anunciaram-no aos outros, mas nem ainda estes creram. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Depois que Maria encontrou o Cristo ressurreto, ela correu para contar a história. É impossível não contar uma tão linda notícia. Boas notícias devem ser compartilhadas, e elas não podiam ficar caladas. Cristo estava vivo, seu túmulo estava vazio, a sepultura estava aberta, e o mundo devia saber disso. Depois de nos encontrarmos com Jesus Cristo, meus queridos, o Jesus Cristo ressurreto, ao longo da estrada da nossa vida, ele se manifesta para nós, e a nossa alegria é tão grande que não podemos nos conter, não podemos esconder a alegria da salvação em Cristo Jesus. O que aconteceu com estas mulheres que saíram correndo e anunciaram para os demais que Jesus Cristo estava vivo, a mesma experiência nós temos. Nós não podemos ficar calados, fazendo de conta que nada aconteceu na nossa vida. Nós não podemos viver tristes, como se Jesus ainda estivesse morto, como se o túmulo de Jesus ainda estivesse com a pedra selando, impedindo a saída do nosso mestre. Não, queridos, a pedra foi removida, o túmulo está vazio, ele está vivo e vive para sempre. E ele disse, porque eu vivo, vós vivereis também. As boas novas do Evangelho são boas novas de grande alegria. E nós temos que transpirar esta alegria, nós temos que transbordar dessa alegria contagiante. Esta alegria da salvação em Cristo, ela é contagiante, porque a nossa missão é contar, é espalhar a boa notícia, é preparar as pessoas para que tenham também a mesma experiência com Jesus. É interessante aqui no relato de Marcos capítulo 16, que por 2 vezes é mencionado que eles não creram. Isto está no verso 11, dizendo não o creram.
E novamente no verso 13, nem ainda estes creram. Como é que eles não criam? Se Jesus disse que ele morreria e que ressuscitaria. E agora ouviram da notícia que Jesus estava vivo, ressuscitara. E por que não criam? Queridos, muitas vezes nós somos tardios em crer. E hoje ainda, tendo Jesus Cristo já ressuscitado há 2000 anos, subiu ao céu e prometeu que voltará para nos buscar. Mesmo assim, muitos cristãos vivem cabisbaixos, deprimidos, fracassados, olhando para baixo como pessoas que não têm esperança. Levante o rosto, meu irmão, olhe para o céu, é de lá que vem o nosso socorro, é de lá que vem o nosso Salvador. Ele está vivo e vive para sempre, e porque ele vive, nós também viveremos. Aleluia! Conte isso para os outros, que Deus abençoe o seu testemunho. Na parte de terça-feira, vidas transformadas fazem a diferença. Fazem a diferença em qualquer lugar, em qualquer escola, em qualquer rua, em qualquer bairro, em qualquer fábrica, em qualquer lugar onde uma vida transformada chega, ela faz a diferença. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eles eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Atos 4:13. Ao ouvirem aqueles homens iletrados, pescadores, homens simples e humildes, ao ouvirem a forma como eles falavam, a alegria que estava estampada no rosto deles e o poder das palavras que eles proferiam, era impossível dizer que eles não tinham estado com Jesus Cristo, porque a linguagem deles era parecida com a de Jesus, o assunto da conversação deles, o assunto, o tema das pregações deles era Jesus, tudo girava em torno de Jesus. A igreja do Novo Testamento teve um crescimento explosivo. 3.000 pessoas foram batizadas no dia do Pentecostes. Atos capítulo 2, verso 41. Mais outros milhares de pessoas foram acrescentadas à igreja algumas semanas depois. Atos capítulo 4, verso 4. Logo, as autoridades ficaram preocupadas, porque eles estavam vendo o sucesso do cristianismo, a conversão de milhares de pessoas. E as principais autoridades religiosas do judaísmo se preocuparam, porque estavam perdendo membros. Então eles mandaram prender os discípulos de Jesus. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 4. Atos capítulo 4, vamos ler a história que está aqui em Atos capítulo 4, verso 1 até o verso 20. Aqui nós lemos: E estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dos mortos, e lançaram mão deles e os encerraram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Qual era o crime dos discípulos aqui? O crime deles era estar falando de Jesus Cristo, aquele que foi morto e que reviveu. Este era o crime de Pedro e de João, por isso foram presos. E agora o verso 4. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram. E chegou o número desses homens a quase 5.000. Jesus disse: Quando eu for levantado, a todos atrairei a mim. Hoje, quando você abre a boca e começa a falar de Jesus, quão amigo, quão poderoso e quão provedor é Ele, todas as pessoas vão parar para ouvir. É obra do Espírito Santo atrair as pessoas para Jesus, mas é obra do Espírito Santo também fazer com que você fale, com que eu fale. Nós temos que abrir a nossa boca. O Espírito Santo vai nos usar, mas os instrumentos são instrumentos humanos, homens e mulheres pecadores, mas que tiveram um encontro com Jesus. E agora o verso 5. E aconteceu no dia seguinte reunirem-se em Jerusalém os seus principais, os anciãos, os escribas, e Anás, o sumo sacerdote, e Caifás e João, e Alexandre, e todos quantos havia da linhagem do sumo sacerdote, e pondo-os no meio perguntaram: com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo, e vós anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado,
seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este homem está são diante de vós. Ele, Jesus, é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Queridos, quando os líderes religiosos, quando os inimigos de Jesus ouviram tão forte, tão convincente testemunho proferido por Pedro, eles ficaram abismados. O verso 13 diz: então eles, vendo a ousadia de Pedro e de João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento que eles haviam estado com Jesus. Quando você abre a boca, as pessoas têm que também ter esse conhecimento de que você passou pelo menos 1 hora aos pés de Jesus Cristo. Quando nós falamos de Jesus, o Espírito Santo se apossa da nossa mente. Ele usa as nossas palavras, ele usa a nossa voz. Nós somos somente condutores, nós somos vasos de barro, mas estamos cheios do Espírito Santo falando de Jesus. Há poder nesse nome. E o verso 14: e vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário, porque estava ali a prova do milagre. O homem estava ali do lado deles, curado, refeito. E o verso 15: todavia, mandando-os sair fora do conselho, conferenciaram entre si, dizendo: que havemos de fazer a estes homens? Porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório e não o podemos negar. Mas, para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-los para que não falem mais neste nome a homem algum. E chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem no nome de Jesus. E respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Realmente, irmãos, nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Se o que você mais tem visto é filme de Hollywood, se o que você mais tem visto é novela, então você vai falar disso. A sua conversação diária, os seus comentários, quando você se encontra com os amigos, quando você está numa rodinha, você fala daquilo que o seu coração está cheio. Se é de filme, ou se é de futebol, ou se é de moda, ou se é de novela, aquilo que o coração estiver cheio, a boca vai falar. Mas quando nós estamos impregnados de Jesus, quando a nossa vida está embebida na vida de Jesus, quando nós mergulhamos nos evangelhos e assimilamos Jesus Cristo, o caráter de Jesus Cristo, então, queridos, quando abrimos a boca, nós falamos de quem? De Jesus. E as pessoas sabem que nós estivemos com Jesus, porque há poder nas palavras que saem da nossa boca. Pedro, um rude pescador, foi transformado pela graça de Deus. Tiago e João, filhos do trovão, eles eram temperamentais, mas eles foram transformados pelo amor divino. Tomé, o incrédulo, agora era um crente. Ele foi transformado pelo amor de Jesus Cristo. Observe esta poderosa citação de Ellen White. Ela diz assim no livro Caminho a Cristo: no momento em que uma pessoa aceita a Cristo em seu coração, nasce um desejo de apresentar aos outros o precioso amigo que encontrou em Jesus Cristo. A verdade salvadora e santificadora não pode ficar escondida em seu coração. Página 78. Observe também o que os líderes religiosos disseram no verso 16. Aqui diz o verso 16: que havemos de fazer a estes homens? Porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório e não o podemos negar. O diabo não pode negar, os inimigos de Jesus não podem negar, quando nós damos um testemunho pessoal. E ali estava o homem que tinha sido curado
em nome de Jesus. Os inimigos de Deus tiveram que reconhecer abertamente a realidade do milagre que havia sido realizado. Mesmo com tudo isso, eles se recusaram a mudar de atitude. Apesar dessa aberta oposição, Pedro e João não recuaram do seu testemunho. Queridos, qual é a relação entre conhecer e compartilhar a Cristo? Conhecer, aqueles homens inimigos de Deus conheceram. Tiveram conhecimento dos milagres, do poder de Jesus, mas não se deixaram transformar. É possível, queridos, nós termos um conhecimento intelectual, como o de Satanás, que conhece toda a Bíblia, conhece a Bíblia de cor, mas ele não se deixou santificar pela verdade. Portanto, não é só conhecer a verdade, não é somente gravar os textos. Muitas vezes as pessoas podem saber de cor todos os textos, todos os versos bíblicos de cada estudo bíblico, mas se ele não confessar os seus pecados, se ele não decidir parar de pecar pecados conhecidos, se ele não decidir romper com pecados acariciados por longos anos, não adianta ele saber de cor os estudos bíblicos, porque ele precisa do poder santificador, transformador de Jesus Cristo, operando na vida deles. Queridos, nossa vida fala mais alto do que as nossas palavras. Nossa vida, nossas ações, elas falam muito mais alto do que os nossos sermões e estudos bíblicos. Quando você tem comunhão com Jesus, quando o Espírito Santo entesoura Cristo no seu coração, você chega perto das pessoas, antes de você falar qualquer coisa, elas já sentem uma atmosfera sagrada e a presença de Deus, porque onde nós formos, nós seremos cheiro de vida para a vida. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Aleluia! Na parte de quarta-feira, compartilhando a nossa experiência, como prisioneiro diante do rei Agripa. Neste texto, dirigindo-se ao rei, Paulo deu seu testemunho pessoal, falando sobre a sua vida, não apenas como perseguidor dos cristãos, mas a sua vida depois que ele se encontrou com Jesus Cristo, a sua vida agora como testemunha de Jesus. E então Paulo fez um apelo ao rei. Abra sua Bíblia e vamos ler em Atos capítulo 26. Atos capítulo 26. Quando você lê aqui em Atos capítulo 26, o sermão de Paulo, há pessoas que dizem, pastor, eu tenho dificuldade de fazer sermão. Queridos, o maior e mais poderoso sermão é você contar o seu testemunho, como fez Paulo. O sermão de Paulo aqui em Atos 26 consistiu em quê? Ele contou a experiência dele, como ele estava indo perseguir e matar os cristãos em Damasco e como é que ele se encontrou com Jesus na estrada, o que aconteceu para ele quando ele caiu em terra, ficou cego e ele ouviu uma voz dizendo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Queridos, o sermão de Paulo foi poderoso porque ele estava contando a história dele. Cada um de nós tem que ter uma história para contar. A história da sua vida. Quem era você antes de conhecer a Jesus? Como é que você conheceu Jesus? O que é que ele fez na sua vida? Qual é a segurança que ele te dá hoje? E qual é a esperança que você tem para o futuro? Esse é o seu testemunho. Este será o mais poderoso sermão da sua vida. Depois de Paulo ter contado a sua experiência diante do rei, Paulo fez um apelo. Aqui lemos em Atos 26, o verso 26. Porque o rei, diante de quem falo com ousadia, sabe estas coisas, pois não creio que nada disto lhe é oculto. Porque isto não se fez em qualquer canto. Crês tu nos profetas, ó rei Agripa? Veja a pergunta de Paulo, a ousadia de Paulo. E o mesmo Paulo responde, bem sei que crês. E no verso 28, e disse Agripa a Paulo, por pouco me queres persuadir a que me faça cristão. E disse Paulo, provera a Deus que, ou por pouco ou por muito, não somente tu, mas também todos quantos hoje me estão ouvindo, se tornassem tais qual eu sou, exceto essas cadeias. Queridos, eles foram impressionados pelo Espírito Santo ao ouvirem o testemunho de Paulo.
mas eles resistiram. É possível, sim, resistir ao toque do Espírito Santo. É possível, sim, resistir aos apelos do Espírito Santo, entristecer o Espírito Santo. Há pessoas que continuam resistindo e continuam pecando. Queridos, vamos confessar os nossos pecados. Vamos abrir o nosso coração para Jesus Cristo. Vamos pedir que o Espírito Santo imprima em nós a mente de Jesus. Que o Espírito Santo nos faça testemunhas, missionários de Jesus. Onde formos, dentro de casa ou na rua, ou dentro da igreja, vamos revelar Jesus, não só em palavras, mas na vida, na santidade de vida, para que as pessoas vejam, assim como viram em Pedro. Pedro era colérico, mas ele se tornou manso em Jesus Cristo. Tiago e João eram filhos do trovão, mas eles se tornaram mansos em Jesus Cristo. Tomé era um incrédulo, mas ele se tornou um crente em Jesus Cristo. Jesus, através do Espírito Santo, transforma nosso coração, nossa vida, para que não sejamos mais filhos das trevas, mas filhos da luz. Abra sua Bíblia em 1 João capítulo 1. 1 João capítulo 1 e os versos 1 até o verso 3. Aqui nós lemos. 1 João 1, 1 a 3. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. O que vimos e ouvimos. Há poder no testemunho pessoal. Queridos, nós não podemos ser eloquentes falando de um assunto que nada conhecemos. Por isso, precisamos conhecer Jesus. Jesus falava com autoridade porque ele falava do amor do Pai. Ele conhecia o Pai. Ele estivera em comunhão com o Pai naquela manhã antes do sol nascer. Por isso, quando ele abria a boca e falava do amor do Pai, do plano da salvação, ele convencia, ele tinha autoridade, porque as palavras encontravam atos correspondentes. As palavras eram correspondidas por ações correspondentes na vida de Jesus. Que Jesus Cristo seja entronizado no seu coração e que você e eu sejamos vivas testemunhas dele. Aleluia! Na parte de quinta-feira, o poder de um testemunho pessoal. Uma vez, um pastor recebeu um jovem da igreja que chegou até ele e disse: pastor, como é que eu posso conhecer Jesus? E o pastor bondosamente disse: pode se assentar aqui, meu jovem, nós vamos conversar sobre como você pode conhecer a Jesus. E abrindo a Bíblia, começou a dar um estudo bíblico para aquele jovem. A uma certa altura, o jovem interrompeu o pastor e disse: pastor, me desculpe, mas você poderia me contar como é que você se encontrou com Jesus? Me conte a sua experiência. Queridos, será que nós temos uma experiência para contar? Muitas vezes se torna mais fácil dar o estudo bíblico, mas o mais poderoso testemunho é o testemunho pessoal. Examinemos novamente Paulo perante Agripa. O apóstolo estava diante do último descendente da linhagem dos reis judeus, dos Macabeus e da casa de Herodes. Agripa professava ser judeu, mas no fundo ele era romano. O idoso apóstolo, fatigado das viagens missionárias e marcado pelo conflito entre o bem e o mal, estava ali, diante daquele rei Agripa, com o coração repleto do amor de Deus e o rosto radiante com a bondade do Senhor. Não importava o que tinha acontecido em sua vida e as perseguições e dificuldades que havia experimentado, Paulo declarou que Deus é bom, Deus é maravilhoso. Agripa era um rei cínico, cético, endurecido e realmente indiferente a qualquer sistema genuíno de valores. Ao contrário dele, Paulo estava cheio de fé, comprometido com a verdade e firme na defesa da justiça. O contraste entre os dois homens não poderia ser mais evidente. Em seu julgamento, Paulo pediu para falar e recebeu a permissão de Agripa.
Como Paulo costumava fazer, ele contou a história da sua conversão. Não foi uma vez, 2 vezes, ele gostava de contar a história da sua conversão. Ele tinha uma história para contar. Abra sua Bíblia em Atos 26, 12 a 18. Aqui nós lemos sobre o que, indo então a Damasco, com poder e comissão dos principais dos sacerdotes, ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu, que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e os que iam comigo. E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava, e em língua hebraica dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. E disse eu: Quem és, Senhor? E ele respondeu: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e põe-te sobre os teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios a quem agora te envio, para lhes abrires os olhos, e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Antes anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém, e por toda a terra da Judéia, e aos gentios que se emendassem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Por causa disto, os judeus lançaram mão de mim no templo e procuraram matar-me. Mas alcançando o socorro de Deus, ainda até ao dia de hoje, permaneço dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes, não dizendo nada mais do que o que as profecias e Moisés disseram que devia acontecer. Isto é, que o Cristo devia padecer e, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, devia anunciar a luz a este povo e aos gentios. Queridos, vocês podem observar o sermão simples de Paulo. Um sermão simples, somente contando a sua experiência de como se encontrou com Jesus. Mas, queridos, nós precisamos primeiramente nos encontrar com Jesus. Eu me encontrei com Jesus Cristo quando eu tinha 17 anos de idade. Eu nasci num lar adventista, mas não conhecia Jesus. Eu fui batizado com a idade de 12 anos, mas não conhecia Jesus. Fui batizado porque os meus pais queriam e todos os juvenis estavam se batizando, mas, queridos, eu ainda não conhecia Jesus. E então eu fui para o colégio internato, o IAP, Instituto Adventista Paranaense, lá em Curitiba, com 16 anos de idade. Eu ainda não conhecia Jesus, mas ali, naquele ano de 1967, ali eu me encontrei com Jesus. Ele tocou o meu coração, se tornou o meu melhor amigo. Ali, pela primeira vez, eu comecei a ler a Bíblia, comecei a confessar os meus pecados. Eu tinha saído de casa de mal com meu pai, sem conversar com meu pai. E foi assim que eu vim do interior para Curitiba, para o internato, mas não falava com o meu pai. E então eu escrevi uma cartinha pedindo perdão para o meu pai. O Espírito Santo trabalhava agora no meu coração. Queridos, ali em 1967, ali naquele colégio internato em Curitiba, eu me encontrei com Jesus Cristo. Ele também, naquele ano, colocou na minha vida aquela que seria o anjo de Deus na minha vida, a Leila, a minha esposa hoje. Queridos, no mesmo ano que eu me encontrei com Jesus Cristo, em 1967, Deus também me deu a conhecer aquela que seria a minha companheira de vida, de luta, na pregação do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Conhecer Jesus é tudo, transforma a vida, muda as nossas prioridades. Conhecer Jesus dá um rumo diferente para a nossa vida, porque nos apaixonamos por Jesus, mas também nos apaixonamos pelo céu. E nos apaixonamos também pelas almas pelas quais Jesus morreu. E a nossa vida na terra se torna uma vida de missão. Missão de cumprir com o ide e pregai o Evangelho. É isso que estamos fazendo. E é isso que Deus quer que você faça. Que você se apaixone por Jesus Cristo. E que você assuma a missão que Jesus Cristo dá para todos os salvos. Ide,
pregai o evangelho, anunciai as boas novas, ensine todas as coisas que eu vos tenho dito, e eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Amém. Aleluia. Fique com a paz e o amor de Jesus. Amém.